Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, do programa Falando Sobre, tá certo? Esse nosso canal, ele é justamente feito, tá bom? Para os alunos do ensino médio, principalmente os alunos dos quais eu sou professora, tá bom? Então, nossa aula de hoje, né, tem como conteúdo pandemia global, governo e desigualdade no Brasil, um olhar das ciências sociais, tá certo? Então, como vocês sabem, né, é um conteúdo que está sendo bastante discutido agora na atualidade, tá bom? E a gente não pode falar, né, gente, de economia sem falar do keynesianismo, né? Lembrando que estudamos o conteúdo de keynesianismo, tá certo? No primeiro bimestre, nas atividades de primeiro bimestre, tá bom? Então, o que é que o keynesianismo vem dizer, né? É uma teoria criada pelo Lord Keynes, tá certo? Acreditando que as reparações econômicas, tá certo, do país se mostrariam desastrosas, né, pelas forças de mercado. Por isso que seria essencial que o Estado, quando eu digo Estado, no nosso caso, seria o Estado brasileiro, tá certo? Então, seria essencial o quê? Que o Estado brasileiro começasse a intervir na economia, tá bom? Para quê? Para que assim, dessa forma, o Brasil retomasse a questão de emprego, de produtos, de renda, né? Lembrando que nosso país é um país capitalista, né? Então, é um país onde questões, tá certo? Como economia, renda, lucro, né? São valores essenciais, né? Uma vez que as pessoas que têm o poder dentro do nosso país são as pessoas que, de certa forma, são os grandes capitalistas, né? A maioria dos políticos também são financiados pelos grandes capitalistas. Então, após eles assumirem os cargos, esses grandes capitalistas, de certa forma, começam a cobrar os favores de investimento em campanha eleitoral, tá bom? Então, ó, aqui é uma chargezinha para a gente debater, tá certo? Sobre a visão bipolar da economia brasileira, né? Não só da economia brasileira, né? Ultimamente, vários fatores está tendo essa visão bipolar, né? A questão de quando a gente fala de política, economia, saúde, educação, tá bom? Então, vamos ver aqui a primeira charge, ó. Ela é partida no meio, vamos dar uma olhadinha na primeira imagem, né? Então, basta a intervenção do Estado na economia, né? Então, o que é que a gente vê de diferença aqui, né? Além da expressão do homem, que ele está com a expressão raivosa, a gente vê a questão da economia, aqui o mapa, né, subindo, e ele dizendo basta. O que que tem a diferença escrita? Aqui no caso é o ponto de exclamação. No caso, a primeira charge está dizendo que basta a intervenção do Estado na economia, ou seja, em outras palavras, ele não aguenta mais, né, a interferência do Estado, no caso do Estado brasileiro, na economia. Não é? Está pedindo o quê? A liberdade econômica. Já a charge 2, né? Ele está bem calmo, bem tranquilo, basta, né, a influência do Estado na economia, né? Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Como não tem exclamação, não tem sentimento nessas questões, ele está dizendo que o Estado está intervindo na economia está sendo o quê? O suficiente, está bastando. Daí a gente vê a economia aqui o quê? Caindo, né? Então, seria o quê? Seria essa visão bastante discutida da economia, tá bom? Aqui no nosso país. Né? Mas como é que acontece essa crise econômica no nosso país, professora? Né? Por que o Brasil, né, ele passa por essa dificuldade econômica? Por que a inflação está subindo, né? Uma vez que ela já tinha sido equilibrada, né, pelo Plano Real no período da presidência do Fernando Henrique Cardoso. Não é isso? Então, para falar nisso, a gente está falando o quê? A crise no Brasil não é só uma crise econômica, né? Ela é uma crise também política, sanitária e humanitária, tá bom?
como assim, né? Lembrando-nos que o nosso país, né, ele queira ou não, ele parte de uma ideologia neoliberal. O que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, né, é justamente quando o Estado ele começa a criticar, né, a população, dizendo que o Estado estaria com problemas econômicos, com problemas de déficits, tá certo? Por quê? Porque a população estava necessitando muito de ajuda do Estado, né? E lembrando que está realmente saindo muitos valores do Estado para a população. Porém, esse não é o problema, né, esse da falta de dinheiro no Brasil, né? Infelizmente, a falta de dinheiro do Brasil, o problema é de corrupção. Mas ninguém, não é isso, assume essa falha. Então, quando a gente fala também de esfera de relações sociais, a gente também fala de um mercado autorregulável. O que é um mercado autorregulável? Né? Seria justamente um mercado onde há a produção, a possibilidade de oferta e de procura, né? Onde há o que é o que a gente chama de livre comércio, ou seja, cada pessoa vende sua mercadoria pelo preço que quer, tirando seu lucro, né? Porém, o que é que acontece muito no sistema brasileiro, que a gente chama de cartéis, né? As pessoas começam a criar o mesmo valor para determinada mercadoria, né? Isso a gente vê muito nos postos de gasolina, né? Até se a gasolina baixar, o valor da gasolina para o consumidor não baixa, né? Por quê? Porque esse valor autorregulável dado pelo livre comércio, tá certo? Ele não é respeitado dentro do nosso país, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala agora de pandemia, de um mundo pós-pandemia, né? A gente não pode deixar de ver uma ação coletiva global coordenada entre quem? Entre as instâncias subnacionais, o governo federal, né? O Ministério da Saúde, né? As organizações mundiais de saúde, os outros países também, né? Então a gente não pode ver mais, né, num mundo como nós estamos hoje, num mundo totalmente globalizado, o país de forma desconectada desse mundo, tá bom? E aí uma chargezinha pra gente discutir, tá bom? Quem tá entrando agora, a aula tá sendo gravada, tá certo? Depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Tá bem? Então, dando continuidade, aí a gente tem uma charge, tá certo? Falando sobre a crise na Europa. Lembrando, gente, que a crise que a gente está passando agora não é só na Europa, né? A crise, ela é global, a nível global, né? Então, e tem essas pessoas aqui, ó, que vocês veem aí, está representando quem? Está representando políticos e grandes capitalistas, né? Tá certo? Olha só. Nossos trambiques estão quebrando o sistema financeiro, né? Aí o outro relaxa, né? Eu já coloquei a culpa nos imigrantes nos gastos e nos gastos sociais, né? O que é que se trata aí num discurso neoliberal sobre os gastos públicos, né? Porém, a gente vê o quê? Que eles estão cheios de dinheiro, né? Estão melados de lama. Por que melados de lama, né? O que indica a questão da corrupção, né? A questão da sujeira que estaria por trás, tá certo? E aí a gente sabe que esse modelo agora de pandemia, essa crise financeira, né, todas essas questões globais, de certa forma vem proporcionar o quê? O que a gente chama de desemprego, né? Por quê? Porque existe um enxerto, certo, do valor do governo sobre certas empresas, porém nem todas as empresas são favorecidas. E aí o que é que acontece? Por não conseguirem, tá certo, de certa forma, manterem os empregos dos trabalhadores, pagarem os salários, muitas empresas estão decretando falência e fechando, e assim aumentando o índice de desemprego, eita, quase não sai, né? Alcançando um índice muito grande, muito alto de desemprego, o que proporciona o quê? Também outra crise dentro do país, né? Que uma crise vai levando a outra, né? A pandemia, ela não é só uma crise pandêmica, né? Uma crise de nível de saúde, ela é uma crise que ela afeta a economia, ela afeta as relações sociais, tá certo? Pode falar. Bom dia. Bom Não é que eu dia. cheguei quase agora. Aí eu não sei o que eu perdi. Mas é como eu disse, Flávia, a gente tá gravando a aula, depois eu disponibilizo, Hum,
tá Ah, tá, certo? ok. Uhum. Então, olha só. Então, como eu estava dizendo, a pandemia ela não cria só uma crise, né, na questão da saúde, ela também cria uma crise financeira, tá certo? Uma crise social, por quê? Porque as pessoas, por estarem isoladas, elas começam a se afastarem das outras, o que faz o quê? Com que essas pessoas fiquem mais desumanas, não sintam contato com o outro, né? Então, tudo isso influencia, tá certo? Nessas questões de crise, né? Na crise pós-pandemia, tá bom? E aí, o objetivo central também dessa ação que eu falei anteriormente, global, né, que estaria interligada a quem é o país, outros países, a Organização Mundial de Saúde, né, além de tentar diminuir, né, por isso minorar quer dizer diminuir, né, os sofrimentos, né, os efeitos da pandemia, tá certo, sobre a vida humana, né, eles também tinham o quê? O objetivo de começar a tratar uma nova estrutura econômica para esse período que a gente está passando. Para quê? Para que eles possam possibilitar às pessoas proteção social, tá certo? Por isso que eu utilizei esse termo aí, ó. Sociabilidade por meio do fortalecimento do colchão social com colchão, né? Onde você deita, você se acalma, né? Você relaxa. Então, seria proporcionar às pessoas, né? Um certo relaxamento, ou seja, condições de vida, né? Condições de subsistência, tá bom? E aí, né, queira ou não, a Covid-19, né, quando ela veio, né, queira ou não assolar todo mundo, né, ela também, né, fortalece esses mecanismos, às vezes, também de solidariedade social. Como assim, né? A gente vê bastante que tem muitas instituições aí, né, que começam a fazer trabalhos de ações humanitárias, né? Tem pessoas que fazem arrecadação de alimentos, distribuir dentro das favelas, né? O que é isso? É solidariedade social, é você harmonizar, se você se sensibilizar, criar empatia também pelo a situação do outro, daquele que tem menos, né? E aí surgem também as políticas de intervenção do Estado, as quais ainda tem muito que melhorar, né? Como nós vemos, existe o auxílio do governo, né? O auxílio de um valor mensal para as famílias que não estão conseguindo, né, sobreviver, tá certo? Para que elas possam passar por essa crise. Porém, nós vemos, né, que o que é que acontece, o que é que está ocorrendo. Muitas pessoas que realmente necessitam desse auxílio estão tendo seu auxílio negados e há pouco tempo, né, foi noticiado pelo Jornal Nacional que pessoas, tá certo, que são funcionários públicos, têm seu salário todo mês, estavam recebendo auxílio de forma ilegal, né? O que realmente também, né, mostra uma grande atitude, né, de corrupção, não por parte agora dos políticos, mas por parte também da sociedade, né? Tá bom? E aí, nossa economia, né, ela vem declinando, né? A gente vê que com relação ao dólar, o real ele está desvalorizado, né? E tem vários fatores que desvalorizam, né? A questão das brigas internas, né, entre políticos, né? Os pedidos de impeachment a favor da saída do presidente Bolsonaro. Ah, professora, por que isso influencia, né? Por que esses valores, essas questões, né, de pedir um pedido do impeachment do Bolsonaro, o que é que isso tem a ver com a economia? Por que isso baixa o nosso país? Por que isso aumenta a inflação? Por que os cheques especiais sobem? Por que o valor de cartão de crédito, se eu não pagar em dia, eu pago muito caro? O que é que isso tem a ver, né? É porque o sistema financeiro, ele trabalha com o que a gente chama de linha de crédito. O que são linhas de créditos, né? É justamente levar em consideração quem está pegando crédito, né? O consumidor que está pegando aquele dinheiro e a possibilidade dele ser devolvido, né? Se um país ele está em crise interna e um presidente que faz acordos, né, econômicos, eles têm a possibilidade de sair do poder, então o país, de certa forma, ele fica desacreditado na esfera internacional, tá certo? Fazendo assim com que a inflação suba, né? E as questões financeiras dentro do Brasil fiquem cada vez mais complicadas. Porque no momento que a inflação sobe, tudo que a gente compra sobe,
né? Então, o que é que acontece? Mas o que a gente recebe de dinheiro, ele não muda, a gente continua recebendo a mesma coisa. Então, por isso que cada dia a gente compra menos mercadorias, né? Pelo valor que a gente pagava anteriormente, tá certo? E aí, como eu falei no início da aula, tá certo? Quem entrou agora, né? A aula vai ficar gravada, eu passo o link para vocês depois, tá certo? A gente falou do keynesianismo, que é essa intervenção do Estado, tá bom? Dentro, tá bem, do sistema econômico, a intervenção do Estado sobre a economia do país, né? Então, o que é que a gente vê? A gente vê que países de primeiro mundo são os países desenvolvidos, países ricos, como Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Alemanha, tá certo? Né? De certa forma, quando eles estão passando por essa pandemia como a gente, porém, qual a diferença desses países para o Brasil, né? Esses países investiram bastante no sistema financeiro. O que é o sistema financeiro, professor? São os bancos, né? Porque o governo ele também emprestou dinheiro a bancos para os bancos não falirem e não fecharem, né? Houve também o quê? Houve um investimento no setor produtivo, que é isso, o investimento do governo também nas empresas, para que as empresas não fechem e assim não despeçam mais pessoas. Houve também. E tem também as políticas de proteção social, que são esses incentivos que são dados para os cidadãos, né? Então, aqui no Brasil, né, houve isso, porém a ideologia daqui de mercado livre, né, ela vem ser totalmente diferente, né? Aqui nem todo mundo, principalmente as pessoas da periferia, né, aquelas pessoas mais pobres, realmente estão sendo, né, alcançadas, tá certo? Dentro do Brasil. Né? Então, o que é que acontece? Né? O Brasil, ele enxertou 1 trilhão e 200 bilhões, né, no sistema financeiro, no Banco Central, né? Embora também, certo, gente, que esse dinheiro ele não é só no banco que é público, né? Esse enxerto também é dentro dos bancos privados, tá certo? Porém, nem todo banco privado, né, ele dá o resultado, eles contribuem para minimizar, tá certo? Esse cenário econômico que a gente está passando, tá certo? Mesmo assim, o que é que acontece? Os bancos, pelo contrário, apesar de eles terem esse enxerto do governo dentro deles, eles aumentaram a taxa de juros para quem pega empréstimo, né? Tá certo? As taxas de financiamento de imóveis, de carros também aumentou, porque tudo isso é o banco que financia, tá certo? Então, para o trabalhador não houve essa redução, tá bom? O que nos países de primeiro mundo ocorreu, tá certo? E aí o que é que acontece? Os trabalhadores começam a ter um déficit nas suas contas também. Por quê? Porque esse valor que sinaliza que deveria voltar para o sujeito, ele está sendo o quê? Pelo contrário, o sujeito está sendo prejudicado, né? E no governo Bolsonaro não está tendo esse ajuste fiscal, né? Tá certo? Não está tendo esse controle, essa fiscalização, tá bom? E aí a gente vê que existem vários, né, conflitos do Jair Bolsonaro, a gente sabe disso, tanto com o Congresso, né? E também, né, a gente não pode esquecer, não é só por causa do PT, né? Mas porque o Bolsonaro, ele tem uma visão totalmente neoliberal, né? Você vê, o Bolsonaro, ele não usava máscara, ele dizia que as pessoas tinham que ir pra rua, tem que aglomerar, né? E agora ele tá com o coronavírus, né? Ele tá adoentado, né? Então, isso também cria essa crise sanitária, né? Porque quando é que olha como é complicado, né? O Ministério da Saúde, né? Os cientistas, né? Eles vêm dizer o quê? Eles vêm nos sugerir, né, o isolamento social como forma o quê? Do não adoecimento, para que os hospitais eles não fiquem cheios, visto que o SUS, nosso SUS é precário, a gente vai discutir daqui a pouco por quê, tá certo? E aí o que é que acontece? O chefe do nosso governo, aquele que deveria dar o modelo, né, ele tá o quê? Ele tá boicotando, né? Essas indicações, né, sugeridas pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, aqui algumas fotos do SUS, né, gente? Como a gente vê, essas fotos do SUS é antes de pandemia. Se a gente já tem um SUS dessa forma, antes da pandemia, imagine se a gente não respeitar as medidas de isolamento social, como vai ficar as situações dos hospitais públicos, né? Tá certo? Então, por que isso ocorre, gente? Por que o SUS fica dessa maneira, né? Porque existe impacto sobre o subfinanciamento do SUS. O que é subfinanciamento, professora? Ou seja, se investe muito pouco na saúde, menos do que o que deveria.
Então, se investe-se menos do que o que deveria se investir, o que é que acontece, né? Os pobres é quem são penalizados. Os pobres, eles passam, tá certo? A terem cada vez menos condições, tá certo? De serem atendidos e assim chegarem o quê? Ao óbito, né? Se a gente for ver a quantidade de mortos, eu estava vendo ontem, né? Já estamos em o quê? 77 mil mortos, né? Se você for olhar desses mortos, com certeza a maioria é o quê? Pessoas pobres, pessoas que moram em favelas, que moram em áreas, né, carentes, que não tem saneamento básico, né? Então, professora, mas morre gente rica também. Concordo com você que morre, mas é menor o índice de morte. Por quê? Porque a pessoa rica, ela vai para o hospital. Se o SUS está cheio, ela pode ir para o hospital privado, ela pode ser atendida, né? Então, ela tem o quê? Ela tem condições de comprar a medicação e se tratar. Nem todo mundo que é pobre tem a condição de comprar as medicações para se tratar, né? E aí, muitas vezes, depende do SUS, e o SUS a gente sabe que tem um sistema que é demorado para resultados, né? Tá bom? E aí, o que é que acontece? Hoje em dia se discute muito isso, né? E como resolver essa crise no mundo pós-pandemia, né? Porque a crise, né, sempre foi, sempre vai ser causada o quê? Queira ou não, pelas desigualdades sociais. Tá certo? E aqui, algumas charges, né, sobre essa discussão da atualidade, né? Lembrando, gente, que quando a gente fala dessa crise na atualidade, agora tá difícil, né? Emprego, tá difícil tudo isso, né? Mas quando, queira ou não, a vacina estiver já sendo produzida e distribuída para todo mundo, né? E esse problema estiver resolvido, então o que é que acontece, né? A economia ela se restabelece, né? Por quê? Porque vai surgir empregos para as pessoas, né? Muitas pessoas que morreram, né, que eram empregadas, vai abrir o que vale para outras, né? Então é uma crise que com o tempo ela vai ser resolvida, né? Claro que quando acabar, né, o isolamento social, quando tiver a vacina, claro que ainda vamos ter ainda anos, né, até nos restabelecermos, mas é uma questão de tempo, né? E o Brasil não está numa situação tão complicada, né? A gente pega os países africanos, né? Além da questão do Covid-19, né? Lá surgiu também uma epidemia do Ebola, né? Já nos países da Europa, além da pandemia do Covid, né, 19, ainda existe o quê? Está assolando a peste bubônica, né? E a peste bubônica mata em 24 horas, né? Que é bastante complicado. Bem, vamos fazer aqui a leitura da charge, né? Então, olha só. O Bolsonaro, né? O coronavírus é fantasia da grande mídia, né? Então, aqui o teste, né? Ele representando o pessoal da área de saúde é putz, né? E enquanto os outros, né? Os apoiadores de Bolsonaro, tudo batendo palma e tudo com as roupas do Mickey, né? Por que roupas do Mickey, né? Porque indica aquela fantasia do Walt Disney, né? Ou seja, não quer acordar para a realidade, né? Apesar que agora, depois que ele pegou a doença, ele está se acordando, né? Ou talvez não, tá certo? E aí, nossa segunda charge, ó, se refere ao SUS, né? Olha o tamanho da fila, gente, né? Aí a mulher chega, essa fila é para marcar a consulta? A outra, não, essa fila é para desistir do exame, né? Em outras palavras, porque quando a gente marca a consulta ou um exame, a demora é tanta, né, que muitas pessoas chegam a óbito sem serem atendidas, né? O descaso do SUS, né? Aqui, outra charge se referindo ao SUS, ó, o nome bem claro aqui, ó, SUS, né? Aí fez, essa é para quem precisa esperar, né, para quem está esperando, ou seja, está esperando para ser atendido no médico pelo SUS, né? E esta é para quem não precisa mais esperar, porque já morreu, né? Falando justamente dessas questões que são provocadas pelo quê? Pelo que a gente chama de subfinanciamento do SUS, né? É o subfinanciamento do SUS que causa essa problemática. Aqui, outra charge, né? A nossa penúltima charge, né? O ministro da Economia, né, que tem um papel muito importante no governo Bolsonaro, né, por ele não ter sido trocado, ainda continuar sendo o mesmo ministro, né, ele dá uma certa segurança na questão financeira ainda do Brasil, Paulo Guedes, tá certo? E aí uma das falas do Paulo Guedes é o seguinte, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reclama que os pobres
não poupam o que ganham, né? E aí a fala dele, ó. Os ricos são ricos porque capitalizam o que ganham. Já o pobre gasta tudo, né? Então ele cria essa frase, uma frase ideológica, né, gente? Porém, o pobre, a gente sabe que ele ganha um salário mínimo, ele ganha muito pouco para manter casa, água, luz, né? Alimentação, internet, né? Então tudo isso. Enquanto o rico não, o rico ele ganha bastante, ele pode o quê? Pagar tudo isso e uma parte, claro, ele pode capitalizar, né? Então o que o Paulo Guedes fala aqui nessa charge é pura ideologia, tá certo? E por fim, nossa última charge, né, se trata também do governo Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro vem dizer, estou com coronavírus, né? Queria compartilhar com vocês essa informação. Então, uma charge bem crítica, né? Mostrando justamente isso que a gente falou, né? Essa falta de compromisso do Bolsonaro, né? Com o processo sanitário, tá bom? Então, a parte expositiva da aula fica hoje por aqui, tá bom, gente?